Olá pessoal, tudo bem? Sou o chefe Fernando de Oliveira, embaixador mundial do pão e proprietário da padaria O Padeiro Artesão e também da Escola do Padeiro e Confeiteiro. Estou aqui no maravilhoso showroom da Ramalhos para fazer uma receita super legal para vocês, um pão brasileiro que vem se perdendo, que é o pão sovado. Eu venho fazendo um trabalho para resgatar essas receitas que foram se perdendo com o tempo. Então, esse pão sovado é aquele pão que lembra avô, lembra avó, aquele pão muito das padarias do interior do Brasil e uma receita super simples. A primeira etapa é fazer a esponja. O pão sovado tradicional, a característica é a esponja. Então eu vou utilizar aqui farinha de trigo, açúcar, sal e fermento biológico seco. Pode misturar todos esses ingredientes de forma manual, não precisa adicionar na batedeira ou maceira. O açúcar, o sal. Sempre gosto de dar uma misturada nos ingredientes secos. Então essa esponja que vai dar estrutura para o nosso pão, vai funcionar também para dar fibras e deixar mais saboroso. E vou adicionar a água. A água nessa etapa pode ser água em temperatura ambiente e vamos fazer uma esponja. A esponja depois vamos deixar descansar por um tempo aproximado aí de 30 minutos. Como aqui estamos no showroom da Ramalhos, que é um showroom super equipado, vamos utilizar uma câmara de fermentação para acelerar o processo. Então vou deixar aí aproximadamente uns 20, 30 minutos. Se você deixar em temperatura ambiente, essa esponja você pode deixar fermentar aí até por 1 hora aproximadamente. É só misturar os ingredientes, não precisa dar ponto de véu, misturou e deixar fermentar. É uma esponja um pouquinho mais seca, tem a esponja que é mais líquida, essa é uma esponja um pouco mais seca, que vocês podem ver, parece até uma biga muito utilizada na Itália. E aí vamos deixar fermentar por uns 30 minutos. Bom pessoal, enquanto a nossa esponja descansa, eu já preparei a segunda etapa, que é o chamado reforço. Então aqui eu tenho farinha de trigo, tenho açúcar, sal, fermento biológico seco, gemas, manteiga ou margarina e água. Ah, Fernando, mas eu não quero utilizar fermento, eu quero fazer um pão de fermentação natural. Pessoal, aqui é um pão típico do Brasil, é um pão que não há necessidade de fazer fermentação natural. Se você quiser usar o fermento natural como reforço, como start, como eu fiz a esponja, aí você teria que fazer a alteração, né? Eliminar ali aquela primeira etapa da esponja e adicionar um levain duro, um levain líquido. Mas aqui estamos falando de um pão típico brasileiro, seria como se fosse um brioche, um croissant, que não é 100% fermentação natural. Ele é um pão com fermentação biológica, fermento biológico seco. Você pode até mesmo, algumas padarias não fazem a esponja e utilizam um melhorador, um reforçador para fazer o método direto. Mas aqui é uma receita que eu estou seguindo as de antigamente, que é feita com o método esponja. Bom pessoal, a nossa esponja do pão sovado da primeira etapa fermentou. Dá para vocês verem aqui, ó, como ela já está bem leve. A esponja, além de manter a estrutura do seu pão, do volume, ajuda como um conservante natural. Um exemplo, o panetone. O panetone ele tem uma durabilidade maior devido à esponja. Antigamente fazia bastante panetone só com esponja. Agora a farinha de trigo. Vou adicionar o fermento biológico seco. O sal. O açúcar refinado. As gemas. É um pão já mais enriquecido, com bastante gemas, que vai trazer sabor para o nosso pão. Manteiga ou margarina. Eu sempre falo manteiga ou margarina, vai depender muito aí da região, do tipo da padaria, por quanto essa pessoa pode vender esse pão, porque pão ele tem que ser democrático, tem que ser pão acessível para todos. Vou agora ligar na primeira velocidade
Adicionar a água sempre aos poucos, porque vai depender do tipo de farinha que você está utilizando. Aqui, pessoal, eu estou utilizando uma farinha nacional, uma farinha que a gente fala especial. Não precisa ser farinha importada, com W, muito forte, para ser uma farinha ali especial mesmo. E vou bater por 3 minutos em velocidade lenta, depois vou passar para a segunda velocidade e deixar bater até desenvolver o glúten, ficar uma massa bem forte, quase em ponto de vela. Pessoal, massa pronta, uma massa bem sovada, uma massa mais firme. Se você tiver um cilindro, você passa ela no cilindro. Aqui eu vou utilizar a laminadora para alisar e formar um retângulo para que a gente possa enrolar essa massa igual um rocambole. Então tome cuidado com a quantidade de água, porque essa massa ela não pode ficar mole, porque senão não fica um formato legal. Cilindrei a massa, passei ela na laminadora, você pode passar ela no cilindro também, ou até mesmo fazer esse processo com o rolo. Deixei a massa bem lisa, formei um retângulo. Agora eu vou enrolar, igual a gente fala na panificação, igual um rocambole. Enrolando, não precisa apertar, tensionar, só realmente enrolar. Essa parte aqui no final, você pode dar uma leve achatada para grudar melhor. E termina de enrolar. Agora eu vou vir cortando em pedaços. Aí você escolhe o tamanho que você preferir. Eu estou utilizando minha própria palma da mão para cortar os pedaços. Cada pão são 4 pedaços, aqui 1, 2, 3 e 4. Por isso que é importante a massa ser mais sovada, mais firme, para manter o formato. Agora a gente aperta aqui e aperta aqui o modelo do pão sovado, super simples de fazer, um pão aí que marcou história e temos que resgatar a nossa panificação brasileira. Temos que colocar isso em livro para que as novas gerações de padeiro saibam o processo, saibam preparar um pão sovado, as características e que isso passe aí de geração para geração de padeiros. Então esse é o trabalho que estou fazendo aí junto com o blog Massa Madre, de resgatar os nossos pães. Não precisa passar água, nada para colar. Depois vamos arrumar em uma assadeira, levar para crescer por aproximadamente aí 60 minutos, porque estamos utilizando a fermentadora da Ramalhos, que ajuda o processo. Mas em média aí 60 minutos até 80 minutos, dependendo da sua região. E agora é só levar para fermentar. Bom, pessoal, nosso pão fermentou. Você consegue observar uma massa mais sovada, os detalhes dos gomos, por isso que é importante uma massa mais firme. Agora eu vou pincelar com ovos. Você pode também deixar sem pincelar, tem alguns lugares que não pincela, eu acho mais bonito pincelar. Pincelar bem a lateral, a superfície.
E agora com o bisturi eu vou fazer um corte central bem fundo. Faço uma vez, venho outra vez e mais uma vez. Agora eu vou pegar um pouquinho de manteiga e vou colocar aqui no meio. Vai ajudar o corte a abrir, aquele segredo de padeiro de antigamente. Pode colocar dentro de uma manga de confeitar também e fazer um fiozinho. É só um pouquinho de manteiga. Vou levar para assar no forno turbo da Ramalhos, temperatura de 150 graus. Esse é um pão um pouco maior, então provavelmente aí de 25 a 30 minutos de forno. É o suficiente para o pão sovado cozinhar e ficar bem bonito. Pessoal, voltamos para o nosso pão sovado assado. Olha que bonito que ele fica, o detalhe que ele abre, né, como se fosse uma pestana, o detalhe da manteiga, um pouquinho mais claro e aqui mais caramelizado. Essa é uma das receitas que estará no meu livro Pães do Brasil. Olha só, eu vou cortar um aqui quentinho para vocês verem o miolo. Olha a fumaça saindo do pão, um miolo bem sovado, característico desse pão, bem branquinho, que você aprendeu aqui no blog Massa Madre. Acompanhe a gente nas redes sociais, faça esse pão, compartilhe, marque a gente. Até a próxima!